Boa tarde a todos. Nós vamos estar conversando hoje sobre o livro O Dom da Mediunidade, tá? Da doutora Marlene Nobre. Nesse livro aqui, nós vamos estar entendendo sobre o que é a mediunidade, tá certo? Nesse livro aqui, ela dividiu em três capítulos, né? em três partes, porque é muito complexo o estudo da mediunidade. Então ela precisou, né, fazer em 3 blocos, que é para a gente poder entender. Na primeira parte, né, o que é a mediunidade, propriamente dito. Na segunda parte, os fenômenos anímicos, né, que nós vamos ter a oportunidade de estar conversando aí pouca coisa, mas, né, porque essa parte dos fenômenos anímicos, né, ela é muito importante. E na terceira parte, os fenômenos espiríticos, né, os fenômenos daqueles que a gente já está acostumado a ver, certo? Então, eu vou começar a palestra aqui pelos slides, e aí a gente vai estar conversando aí a respeito da mediunidade. Hoje em dia a ciência está falando do multiverso, do universo paralelo, tudo isso daí faz parte da nossa doutrina, tá certo? E aqui, pessoal, ela começa assim, ó. Primeiro, se você tem sentido batimento no coração, taquicardia, arrepios pelo corpo, tem vontade de chorar sem motivo, irrita-se com qualquer fato, tem sonolência exagerada, tem outros distúrbios no sono, como insônia, terror noturno, padece há anos de dores pelo corpo sem que encontre uma causa definida, sente um pânico terrível sem causa conhecida. Aí ela coloca aqui, ó, vamos se ligar, né? Sintomas da mediunidade. Se você tem 2 ou 3 daqueles sintomas que ele falou lá na frente, tá? Já fez todos os exames aconselhados pelo médico do qual se trata. Tem feito uso regular de remédios indicados. Sem obter melhoras substanciais, fique alerta, porque tudo indica que você tem mediunidade. Olha só que interessante, pessoal, porque ele está falando aqui, tá? São sintomas que repercutem no nosso físico, a mediunidade, são sintomas que repercutem no nosso corpo físico, e por isso muita gente tem medo. Muita gente vem aqui e se assusta, aí não quer desenvolver a mediunidade, tem medo. Por quê? Porque o nosso organismo, ele sente, os 5 sentidos do nosso corpo sente essa aproximação, sente esse momento da aproximação. E aí ele se altera. Da mesma forma que eu sentei aqui para fazer a palestra, já tem pelo menos 30 anos que eu faço palestra, mas só de sentar e ver o público, já a ansiedade já começa a movimentar. Aí me altera todo. Lógico, já tenho que esperar pelo menos 2, 3 minutos, né? Que é para normalizar me equilibrar para eu poder falar para você, percebe? E muitas vezes, quando a pessoa não está preparada para fazer a palestra, aí ela já começa a gaguejar, já começa a se alterar e não sai nada, certo? Então, não é o palestrante, né? As pessoas que vêm aqui, eles precisam de um treinamento, tá? Eles precisam ser treinados porque de vez em quando acontece acontece algumas alterações e a nossa máquina começa, né? E aí ela começa, né, a repercutir. Mas vamos continuar no mesmo raciocínio para a gente ver se até o final, quando terminar aqui, a gente entende um pouquinho, tá? Porque eu sei que num livro, né, 26 capítulos, você vai ter o todo. Aqui é só um apanhado, mas ela fez uma apresentação para a gente ver o todo. Aí depois, no detalhe, ela colocou no livro. É fora de série, tá? Aí ela coloca aqui, ó. Vamos agora ao entendimento. Mediunidade. Para entendermos, é preciso ir além da matéria densa. Quer dizer,
que é a matéria densa? É o nosso corpo, certo? Nosso corpo é matéria, a mesa é matéria, certo? Então, ele chama de matéria densa. É necessário compreendermos que somos constituídos de corpo físico, tá? É o corpo, todo mundo tem o seu corpo, tá certo? Os envoltórios sutis, tá? O espírito e a alma, que é a mesma coisa, tá certo? Todo mundo sabe, né? Que espírito e alma é a mesma coisa, tá? Esse espírito aqui, o que é? É o núcleo. Ele está aqui dentro. Ele está em todo o nosso ser. Não tem um lugar determinado. É todo o nosso ser. É a alma. É o núcleo do espírito encarnado. Tá certo? Entendemos por envoltórios sutis os corpos invisíveis que se revestem da alma. Quer dizer, nós temos o perispírito, e é invisível, que ninguém vê, mas está lá. A gente sente os efeitos. A gente não consegue apalpar ele, ver ele. Tá? Até hoje, a ciência ainda não descobriu um microscópio, um telescópio que desse para pegar essa energia, para ver essa energia. Mas eu tenho certeza que eles estão trabalhando para isso. Né? Um dia a gente vai ter essa oportunidade de chegar lá. Tá? Então, esses dois envoltórios sutil, né, que geralmente nós espíritas a gente fala corpo, espírito e perispírito. Tá? Aqui nós já estamos separando o perispírito em dois corpos, né, que é lógico, né, porque o perispírito é o corpo energético, essa energia, essa luz que está dentro de nós, invisível, mas todos nós temos. Todos nós temos, não tem como não ter, tá? E o corpo mental, o que é o corpo mental? É a mente. É o que a gente vai estar vendo aqui, as estruturas cerebrais, vai estar aqui, a mente que trabalha com todas essas estruturas cerebrais, tá certo? Então vamos em frente. Continuamos entendendo sobre a mediunidade, tá? As raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito ou corpo espiritual, tá? Corpo energético, que nem eu falei inicialmente para não confundir. Porque esse envoltório sutil permite a ação do espírito sobre a matéria. É que a gente não consegue entender como algo extrafísico, que é o espírito, ele consegue movimentar toda essa nossa estrutura. Percebe? Como que ele consegue? Quem que movimenta toda essa estrutura, esse corpo, todo esse mecanismo? A gente fala, é o cérebro. Mas o cérebro é parte do encéfalo. É parte do encéfalo. Não tem nada a ver com ele está aqui contido no crânio, mas ele faz parte do encéfalo. E tem o cérebro, o encéfalo e o encéfalo, que são as três áreas que a mente ocupa, a mente lida com elas, porque é o centro das nossas movimentações, tá? Concentra na sua organização a perfectibilidade de sentido. O que é essa perfectibilidade de sentido? São os sentidos que a gente conhece, os 5 sentidos que a gente conhece. A visão, a audição, né? E assim possibilita ao ser humano fazer uso. E aqui ele está falando aqui, ó, possibilitando o ser humano a fazer uso de um novo sentido. Nós não estamos falando dos 5 que a gente conhece. Nós estamos falando aqui, ela está falando aqui, de um novo sentido, ou um sentido novo. Tá? É outra, tá? Que ele expande a capacidade de comunicação. O que é a mediunidade? É uma comunicação. Nós precisamos nos comunicar com outro, nosso irmão, o nosso anjo, ou o nosso, entre aspas, demônio, né? Infelizmente, o anjo e o demônio é a mesma coisa, todos somos filhos de Deus, é nosso irmão também, né? E a gente sabe que não existe essa figura do demônio como sempre foi colocado para nós, certo? E aí, pessoal, aí ele quer, a dona Marlene Nobre, ela quer que a gente entenda esse sentido extracorpóreo, está fora dos nossos 5 sentidos, tá?
Aí continuamos aqui para entender, né, o que nós estamos falando de mediunidade. Dentro das estruturas cerebrais, é isso que eu estou falando, né, as estruturas cerebrais, né, no encéfalo tem lá o tálamo, o hipotálamo, tá? E tem uma glândula aqui que todo mundo conhece, né, ou que não conhece, é bom que conheça, porque essa glândula pineal é um cristal que nasce conosco lá atrás no átomo. O átomo do ser humano começa no cristal, um grãozinho de areia no polo cósmico. Esse aí, ele começa a desenvolver hoje, tá? Ele está aqui dentro da minha estrutura cerebral, que é a glândula pineal, tá? E o que ela faz? É a mais importante, olha o que ela está falando aqui, ó, também conhecida como a glândula da vida mental, tá? Ela recebe, decodifica e transmite as mensagens extrafísicas para as várias regiões do cérebro, para que possam ser interpretadas e compreendidas. Então, veja bem, o que entra no nosso cérebro é decodificado através desses 5 sentidos. Tá? Os 5 sentidos seriam os canais do rádio, para a gente ter uma ideia, né? Fazer alguma coisa parecida. E esses 5 sentidos, eles precisam, alguma comunicação, né, precisa entrar nessa faixa para que haja sintonia, certo? Que nem um rádio, você tem que ir rodando lá, liga lá, faz toda a ligação. O rádio é nosso corpo, a gente está todo ligado, aquela coisa toda, e aí precisa sintonizar. Se a gente não sintonizar com esse ambiente aqui, por exemplo, nós vamos estar só escutando sons, certo? É fácil descobrir, aí olha o que ela fala, é fácil descobrir assim, porque todos somos médiuns, visto que todos nós possuímos perispírito e glândula pineal. Tá? Todos nós temos perispírito, né? Temos a mente, e dentro da nossa mente lá está a glândula pineal, tá? A mediunidade, ela continua no mesmo raciocínio, tá? A mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromissos. Tá? Então não é tão simples assim, falar, então a mediunidade é simples? Não é, tá? Por quê? Porque traz percalços e compromissos, mas também muito bem-estar. Quando a gente entende, quando a gente desenvolve, quando a gente está apto a entender sobre a mediunidade, a utilidade dela é um bem-estar tremendo, pessoal, tá? E aí ele fala aqui, ó, desde que sejam seguidos caminhos que lhes tragam a maior felicidade espiritual. Qual é esse caminho? O médium precisa aplicá-la, tendo por base a caridade. Tá? Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando daquilo que todos nós conhecemos aqui na sala. Tá? Quem não é espírita já tem dificuldade de entender o que nós estamos falando, mas a grande maioria aqui eu tenho certeza que está entendendo. Tá? Porque fora da caridade não há salvação. É o próprio Allan Kardec que está falando isso. Tá? Então, como a gente está fazendo a caridade aqui, todos os trabalhadores que estão aqui nessa tarde estão fazendo a caridade de vir aqui prestar um serviço para quem? Para quem vem na casa também. Então, nós estamos nos colocando à disposição da casa, né? E a casa está retribuindo para quem? Para aquelas pessoas que vêm aqui, né? E vocês vão sair daqui energizados. Pode contar com isso, que essa energia, né? E quem estiver acompanhando vocês, que não ficou na porta para trás, que conseguiu entrar, eles também vão se beneficiar, tá? E todos aqueles que nós estamos pensando neles, mentalmente pensando neles, eles também vão se beneficiar. Então, entende a rede, a conexão, como é que é? É bem assim, é mente. A nossa pineal vai sintonizar com a pineal das redes todas, e o que a gente conhece, né, das comunicações, tá? O bem ao próximo, vinculando-a profundamente na sua melhora moral. Tá? É a conhecida reforma íntima.
né? Nós precisamos fazer a nossa reforma, não tem jeito, pessoal. Tá? É lógico que, mas eu não sou perfeito. Se for esperar um espírita perfeito, a casa vai esvaziar, né? Porque nós todos somos imperfeitos, não tem jeito. Mas nós precisamos ter esse norte, não perder esse norte. A gente precisa dessa reforma, tá? E aí, que implica nos esforços constantes de vencer as nossas más inclinações. Tá? Porque as más inclinações fazem parte da nossa ignorância. Percebe? E aí, conforme a gente vai depurando essas más inclinações, a gente vai conseguindo, né, aumentar a nossa intensidade da nossa mediunidade. Quer dizer, a qualidade da minha energia no passe vai ser bem maior. Percebe? As pessoas que estão aqui para dar passe, elas vão se energizar mais ainda, né? Quando elas vêm com essa vontade de passar para as pessoas, tá? E quem estiver por aqui, todos vão receber, tá? E aí ela fala aqui que as más inclinações não é só aquelas que a gente conhece, né? De vícios e tudo mais, mas ela chama a atenção do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da presunção. Né? Que é o orgulho e o egoísmo é o primeiro deles, né? O egoísmo e o orgulho são irmãos, né? E esses dois aí são a dupla que faz um estrago danado na gente, tá? Pelo orgulho, né? A gente tá sempre com aquele ímpeto de orgulho, aquela coisa toda, e isso aí faz um mal danado, né? Aí ela fala aqui, ó, quando exercita nessas bases, que é a reforma íntima, nessas bases aqui, que é a reforma íntima, é a prática da caridade, né? E a prática da vontade da pessoa participar, né, de um trabalho como esse, se disponibilizar, né, dar seu tempo em prol do outro, isso daí tudo está aqui, tá? Então o Mário passa a conhecer-se melhor. A gente vai se melhorando intimamente, vai vendo que aos poucos a gente vai, né? E o seu desenvolvimento equivale a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. O que ela está falando com essa psicanálise aqui, pessoal? É que assim, esse trabalho aqui, que as pessoas não dão a devida importância, isso aqui é uma terapia. Percebe? Isso aqui é uma terapia, é uma sinergia de cada um com o seu perispírito, com o seu espírito, está produzindo uma energia tão grande que isso daqui, essa psicanálise que nós estamos fazendo, até meio inconsciente. Mas quem tiver consciente de que está praticando essa terapia, vai receber melhor esse tratamento, né? Fora os outros trabalhos que a casa tem, cromoterapia, né? Assistência fraterna, são tudo parte disso aqui, tá? E aí é lógico, aí os profissionais, tudo bem, se a pessoa não está se encontrando na casa, né? Que vá procurar uma ajuda, não tem problema nenhum, uma ajuda profissional, tá certo? Sendo que a casa tem suficiência para lidar com isso. Percebe? A casa, os médiums, de um modo geral, têm suficiência para lidar com isso. Tá? Mas a pessoa que vem na casa, né? Lógico que no primeiro momento vem desequilibrada, vem sem energia, aquela coisa toda, não vai querer no primeiro instante resolver o problema dela, né? Que nem o psiquiatra também não resolve. Ele faz a primeira, segunda, terceira, 10, 20, 30 sessões, aí a pessoa, aqui é a mesma coisa, certo? Na segunda, terceira sessão aqui, né, a pessoa já... tá? Mas aí tem a grande, porque no meu caso eu estou fazendo essa terapia há 40 anos. Ó. Se eu estou me acertando, é um pouquinho, mas já faz 40 anos de fazendo essa psicanálise aqui, tá certo? E não pretendo parar não, que eu quero ver se eu faço lá no outro plano, quando eu for para lá também, eu quero continuar nesse tratamento, tá? Aí aqui, pessoal, nós estamos falando aqui, agora nós vamos entrar diretamente no sentido novo, tá? O sentido novo para a vida, tá? Que é assim, ó,
O precursor, Allan Kardec, foi o fundador da ciência paranormal, tá? Quase todo mundo aqui já ouviu falar, né? Os paranormais e tudo mais, aquela coisa. O que são os paranormais? Os paranormais são cientistas que aproveitaram o conhecimento da doutrina espírita e separaram a parte da mediunidade e do animismo. Percebe? Eles tiraram da estrutura da ciência espírita um puxadinho para separar, para dizer que isso aqui, que a doutrina espírita não era ciência. Percebe? Eles tentaram desvirtuar para tirar o foco da ciência espírita. E aí criaram a paranormalidade, tá certo? Mas se você estudar paranormalidade, você vai ter lá um curso lá de 4, 5 anos, você vai aprender o que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. Se você aprender a doutrina espírita na casa espírita, você vai estar com a mesma base do parapsicólogo, tá certo? A mesma coisa, tá? E aí ele fala aqui, ó, com ele, a ciência paranormal, temos o estudo minucioso da mediunidade. Isso que nós estamos estudando aqui, essas minúcias da mediunidade, essas energias, né, essa extrafísica, é o que a paranormalidade estuda, tá? E é o que Allan Kardec estudou desde 1857 até a desencarnação dele de 69. Percebe, pessoal? Tudo que ele estudou nesse período aqui, sempre tinha um cientista do lado que sempre puxava para eu tenho que puxar isso aqui para o lado da ciência, porque isso daqui não é ciência, tá? E hoje em dia a AME está aí para provar, os médicos estão aí provando que a ciência espírita é a que importa, é a principal. Não foi puxadinho, a ciência espírita é a principal, as outras que são puxadinhos, tá certo? E aí ele fala aqui, ó, além do estudo minucioso da mediunidade, aí ele chama a atenção, ó, presta atenção no que ele está falando aqui, ó. Ele não era, né, doutora Marlene Nobre. As rupturas no campo psíquico, com a interferência de mente estranha. Oh, mas como assim, mente estranha? As rupturas no campo psíquico com a interferência de mentes estranhas. Mas existe isso? Mentes estranhas tentando interferir na minha mente? Existe, pessoal. Por isso que a maioria de vocês está aqui. A doutrina espírita foi baseada nisso, tá? Por quê? Porque isso aí gera processos obsessivos, os obsessores, os nossos obsessores, veja bem, e muitas vezes os nossos obsessores, já comentei aqui da outra vez, né? Os nossos obsessores, eles são os nossos familiares, os nossos amigos, tá? As pessoas mais próximas de nós são os nossos obsessores. E é lógico, aquele que vai para o bar, né, para as baladas, aquela coisa toda, lá tem uma enxurrada de obsessor também, que quando sai de lá ele acompanha a gente. Né? Isso aí é fato notório, não precisa... Né? Então, a gente saber que existe um processo obsessivo, mas como é que a gente se protege disso? Primeiro estudando a doutrina espírita, estudando a mediunidade, o animismo, estudando o que a casa propõe, tá? Mas só acontece isso porque a gente dá passividade. Tá? E qual é a hora que a gente mais dá passividade? Na hora que a gente está depressivo, na hora que a gente está ansioso. Por que a gente tem que lutar para que a pessoa não entre nessa faixa da depressão ou da ansiedade? Né? Do pânico, principalmente. Por quê? Porque isso vai gerar um processo obsessivo. Aí a pessoa vai ficar pensando naquilo o tempo todo, ideia fixa, na ideia fixa ele bum. E a única obsessor precisa tomar da gente para ele sobrepor, tá, pessoal? Não é incorporar, é sobrepor. Eles vêm, encostam assim, sobrepõem e você não consegue irradiar nada de você, tá certo? Qual é essa hora? Aonde que ele ataca? Ataca aqui, ó, na minha mente. Se ele dominar a minha mente, ele me domina todo. Aí eu não tenho, aí é aquele sintoma lá que está falando lá, percebe?
Aí você começa a sentir, né? Tá assim, eu tô sempre, eu não consigo recarregar a minha energia, minhas baterias tá sempre para baixo, tá? Mas é isso, pessoal. Vocês estão com um pensamento fixo no obsessor. Mas aí tem aquela, né, que a gente aprendeu, né? Quem eram os obsessores antigamente? Eram os demônios que a igreja usava para amedrontar a gente, para dominar os fiéis. Até hoje é assim. Olha o demônio, tá? O demônio é isso aqui, pessoal. Os obsessores, tá? As ações, e aqui também no segundo aspecto, tem as ações das curas magnéticas, tá? As curas magnéticas, pessoal, também é um espírito que não é obsessor, mas é um espírito de luz, tá? E ele vem através do médium, ele vem, se materializa para ajudar a pessoa que está precisando, certo? Ele faz a cura, ele, com a permissão de Deus, lógico, percebe? É uma conexão sempre, nunca é uma pessoa só, nunca é um indivíduo, percebe? Sempre é um conjunto, é uma equipe que trabalha da mesma forma que a gente precisa de uma equipe para montar uma casa, para trabalhar, para prestar o serviço, né? Uma prestação de serviço, tá certo? Tem que ter uma equipe, se não tiver não chegar todo mundo para um abrir a porta, não vai ter sessão naquele dia, tá certo? E no plano espiritual é a mesma coisa, tá certo? Continuando aqui, tá? Aí ele está aqui, ó. No exercício dessas funções, tá? Então nós estamos falando aqui neurologicamente falando, né? Essa área aqui que está, né? Então está aqui, ó. No exercício dessa função, o perispírito precisa utilizar-se das estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico. Pô, mas como é que é isso aqui? Eu não sei se tem algum neurologista aí, né? Se tiver, né? Mas o que a gente entende sobre a neurologia, né? É que nós temos uma massa encefálica dentro do crânio, nós temos uma massa encefálica, né? Quem já teve a ressonância do crânio já vai entender o que eu estou falando. E essa massa encefálica, ela ramifica, as fibras, ela ramifica até a ponta do nosso pé. Então, os mesmos pontos que nós temos na cabeça, nós temos na sola do pé. Então, elas estão tudo interligadas. Sai daqui, vai até a ponta do meu dedinho e volta. Então, faz essa interligação. Vocês baterem uma ressonância, né, que hoje, graças a Deus, nós já estamos no nível da ressonância magnética, que aparece nitidamente tudo que está lá, as áreas de inflamação, aparece toda aquela, né? Isso aqui é fantástico. Conforme a ciência vai avançando, a doutrina espírita vai avançando mais ainda, percebe? Porque essa maravilha da ciência espírita, ela vai ensinando até a gente chegar lá, tá? Então, ele faz implementos sensíveis do cérebro humano, que tem a capacidade de captar a mensagem espiritual, captar a mensagem espiritual. Minha grande opinião capta o meu obsessor, como também capta meu mentor, meu anjo da guarda, para quem quer, né? São também captados. Eu capto o meu anjo da guarda, eu capto o meu obsessor, eu capto o meu espírito de luz, eu capto todas as minhas constelações que trabalham comigo. Percebe? Nunca é um só, tá? A individualidade é só minha. Mas eu sempre trabalho com uma equipe, tá? Nunca trabalho sozinho, tá? Então ele está falando de captar a mensagem espiritual em grau muito diferente e passa a informação para o mundo. Ele está falando aqui, tem a capacidade de captar a mensagem espiritual, né? E essa captação aqui da mensagem espiritual, pessoal, é através da psicografia, através da psicofonia, percebe? Então, cada coisa é um item aqui desse livro, tá? Então, cada capítulo dá uma palestra. E se você for falar na psicografia, como é que é essa parte aqui da estrutura neurológica do Chico Xavier, quando ele escrevia, psicografava? Percebe? A glândula pineal dele era uma energia, né? Que quem chegava perto,
até o final lá da sala lá, recebia aquele campo magnético dele, né? Todo mundo queria se aproximar cada vez mais dele, né? Por quê? A gente é atraído pelo campo, o campo nos atrai. É o imã, né? Aquele imã pessoal, eu vou puxando as pessoas para essa estrutura, tá? Com isso, as mensagens espirituais tornam-se perceptíveis aos seres humanos, que sejam elas registradas de forma inconsciente e consciente, tá? Vamos dar uma aceleradinha por causa do tempo, tá? E aqui, pessoal, nós estamos aqui, ó, as mensagens dos mentores espirituais. Veja bem, a mensagem dos mentores espirituais, eles falaram para uma pessoa. Essa pessoa colocou no livro. Esse livro é que eu estou falando que vocês têm que ler. Tá? Aqui está a mensagem. Aqui está a mensagem dos mentores. Vocês têm que ler. Percebe? A doutrina espírita sem estudo fica difícil. Lógico, quem não sabe ler, né? Então não vou lá no canto porque eu não sei ler. Não, lógico, aí vai vir aqui, a gente vai explicando, vai ensinando e tal, né? Porque também ninguém é perfeito, né? Tem lá as suas, né? Então ele fala aqui, ó, isso aqui é uma mensagem, ó. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, tá? Então nossa mediunidade é muito variada. Esse atributo do espírito representa ainda a alvorada das novas percepções. Nós estamos só no começo, tá? Para o homem do futuro. Tá? Nós estamos só iniciando, tudo isso aqui ainda é início, né? Cada doutrina espírita não tem nem 200 anos ainda, pessoal, tá? Pelo avanço da mentalidade do mundo. Então, o que está sendo, né, que a gente acha que o país com o planeta está regredindo, aquela coisa aí toda? Não está não, pessoal, está indo em frente. É lógico que tem, né, tem aqueles obsessores querendo atravancar o sucesso, mas está indo, tá? E aqui ele fala aqui, ó, o avanço do mentalismo, aí ele fala aqui que nós precisamos alargar a janela acanhada dos nossos 5 sentidos. Nós precisamos alargar isso aqui, né? Quais os 5 sentidos que a gente tem? A visão, a audição, tato, paladar e olfato. São os órgãos que captam as informações do meio. Então, esses 5 aqui, a gente está sempre, né? A gente vê, a gente ouve. Então, isso aqui é o meio, a gente está convivendo com esse meio aqui. Só que tem esses 2 sentidos novos aqui que ela está falando, que é o aperfeiçoado, que precisamos aperfeiçoar e trabalhar. Qual é o 6º sentido? A percepção, que é um processo psicológico. Eu estou percebendo isso aqui, todo mundo aqui ligado no que eu estou falando, isso aqui vocês também estão percebendo. Mas eu também estou vendo, eu também estou ouvindo, tá certo? Entende que são vários, né, os sentidos físicos, né? Mas a percepção é uma sintonia, uma conexão, tá? E qual é o 7º sentido? É a sensação. Mas qual que é a diferença da sensação para os outros? É a capacidade de detectar o posicionamento e o movimento do corpo. Na hora que eu deito, na hora que eu levanto, na hora que eu estou sentado, quem é que comanda isso? Quais são os 5 sentidos que comandam isso? Nenhum. É o 7º sentido. Percebe? O que nós precisamos estudar, o que nós precisamos entender, né? E aí, isso aqui não está aqui no livro, mas eu trouxe, porque quando eu estava lá rabiscando, dessa vez, aí veio uma mensagem para mim, né, dentro da Revista Espírita. Isso aqui, a Revista Espírita é de março de 1866, olha quanto tempo já faz, né? E aí, olha só o que ele faz, aí ele fecha isso que eu não estava conseguindo fechar, ele fechou para mim, olha só. A alma é um ser inteligente, né? Então é um princípio inteligente e o princípio da matéria. São 2 coisas, né? 2 elementos que existem no universo, né? Deus, ele trabalha com 2 elementos, o elemento da inteligente e a matéria, que é o fluido cósmico universal, tá certo? A alma é um ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações.
ela sente e pensa. Quer dizer, o fato de eu sentir e o fato de eu pensar, que não está nesses 5 sentidos, tá? Pensamento e sentimento, ele não está nesses 5 sentidos. Percebe o que nós estamos falando? Do 6º e do 7º? A doutrina espírita já está nos colocando na vanguarda da ciência para a gente já começar a trabalhar isso. Trabalhar com as sensações, trabalhar com as percepções, tá? É individual, isso é meu, né? Distinto, perceptivo, pré-existente. O que é o pré-existente? É milenar. Eu tenho muitas vidas passadas. Isso que eu adquiri de conhecimento que eu estou passando para vocês através do livro, eu já estou trazendo isso lá atrás, nas últimas encarnações, nas últimas milhares de encarnações, desde o átomo até esse momento, até chegar a Jesus. Percebe? Então falta aqui mais uns milhões de anos, mas a gente chega lá, né? Nós somos imortais e sobrevivente ao corpo. Né? Nós somos sobreviventes, todos nós vamos sobreviver. Já sobrevivemos numa pandemia, né? Ficou algumas sequelas, né? Mas sobrevivemos e continuamos aí, né? Até quando Deus quiser, tá certo? O corpo é um envoltório material, esse corpo aqui é um envoltório material. É o instrumento de suas relações com o mundo visível. Eu preciso da mão, preciso do pé, preciso dos movimentos, senão eu não consigo me manifestar, tá certo? Durante a sua união com o corpo, ela percebe por meio dos sentidos, lógico, esses 5 sentidos aqui, tá? E transmite o pensamento com a ajuda do cérebro. Quer dizer, eu penso, né? E aí, do pensamento, eu parto para a ação. Aí eu coloco a vontade, né? Coloco a vontade. Antes da vontade tem que ter primeiro o pensamento e o sentimento. Aí, através do ato que eu quero praticar, eu ponho a vontade para fazer. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção e Jesus nos dê bastante luz para a gente continuar nos nossos estudos. Tá bom? Obrigado.